Bom, dando continuidade ao nosso curso de Quântica 2, vamos falar agora da transformação dos observáveis pelos operadores de permutação. Assim como os dois últimos vídeos, esse vídeo daqui ainda vai ser um vídeo num contexto de duas partículas, né? Vai ser o último no caso. A partir do próximo, a gente já vai falar de sistemas de N partículas de fato, né? Fazer as generalizações de tudo que a gente está fazendo aqui. Então, né, enfim, esse aqui é mais para que a gente entenda, pelo menos para um sistema mais simples, que é o sistema mais simples de todos, né, de duas partículas, né, de mesma natureza. E, enfim, né, e aí depois vai ficar mais fácil de entender o mecanismo todo para um sistema de N partículas. Fica mais fácil para poder fazer a generalização. Mas, bom, para um sistema de duas partículas, os observáveis são operadores que atuam no nosso espaço de Hilbert, que é, no caso, né, o produto tensorial do espaço de Hilbert da primeira partícula com o espaço de Hilbert da segunda partícula. Por conta disso, nós podemos construir observáveis que atuam, né, nesse nosso espaço de Hilbert total a partir de observáveis que atuam somente na primeira partícula ou somente na segunda partícula. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com o produto tensorial. E de que forma que a gente faz isso? Vamos lá. Se o observável O é um observável que atua no espaço de Hilbert de uma partícula, né, de uma partícula da mesma natureza dessas duas partículas aqui, então a gente pode construir dois operadores, que é o nosso O1 e o nosso O2, que são construídos, no caso, como sendo O, produto tensorial com a identidade, e o O2 como sendo a identidade, produto tensorial com o O. Ou seja, né, identidade para todas as partículas que não são aquela específica, né, que está nesse número explícito, e o observável, de fato, daquela partícula, né, exatamente na entrada do espaço de Hilbert daquela partícula em questão. Ok? Dessa forma, O1 é um observável que atua no nosso espaço de Hilbert total, de duas partículas, mas que lê informação somente da primeira. Da mesma forma, o O2 é um observável que atua no nosso espaço de Hilbert total, né, do nosso sistema todo de duas partículas, mas que só lê informação da segunda partícula. Levando em conta que na mecânica quântica, partículas de mesma natureza são partículas idênticas, é importante que a gente, né, tenha uma ideia de como esses observáveis que atuam só em uma partícula ou só na outra se transformam diante dos operadores de permutação. Certo? Porque você atuar a permutação, o operador de permutação em algum estado, implica em você, né, permutar as partículas, trocar as partículas de fato. Se as partículas são idênticas, então, né, significa que, de alguma forma, a gente vai ter que extrair informações do nosso sistema a partir dos operadores de permutação. Por isso que a gente define os operadores. E como os observáveis também carregam informações das partículas, né, dado que eles estão relacionados às grandezas físicas que a gente consegue medir das partículas, é importante que a gente saiba como é que esses caras aqui se comportam, né, se transformam, dado a atuação dos operadores de permutação. Então, né, dado essa introdução e dado essa forma daqui, né, essa notação aqui no caso, né, de observável da primeira e da segunda partícula, vamos lá, como é que esses caras se transformam, ok, pela ação do operador de permutação. Mas então vamos lá, né, começando do ponto de vista mais básico, como é que a gente sabe como um operador se transforma pela atuação de outro? Né? Bom, basta a gente pensar no operador que a gente está querendo transformar, ok? Atuando em algum estado qualquer. Então, por exemplo, imagina que O atuado em psi vai retornar um estado que eu vou chamar de um estado φ. E eu quero saber como é que esse cara daqui se transforma dado a atuação de algum operador A qualquer. Porque uma forma da gente saber como é que o operador se modifica é, vamos pegar essa operação toda e aplicar a transformação A, porque aí eu vou saber como é que essa operação toda se transforma diante do A. Ok? A partir disso, vamos lá, né? Isso aqui é a mesma coisa que colocar A aqui no lado esquerdo e A no lado direito da igualdade. Bom, levando em conta que no lado direito a gente tem a transformação A atuando no vetor φ, seria interessante se a gente tivesse no lado esquerdo a aplicação, né, a transformação A também atuando no estado psi. Então o que a gente faz? A gente estrategicamente coloca uma identidade aqui no meio do caminho. A gente coloca um A menos 1, A. Porque o que a gente tem? A gente tem um operador aqui, que eu vou chamar de O', atuado em um estado, que eu vou chamar de psi', vai ser igual a um outro estado, que eu vou chamar de φ'. De forma que psi' e φ' são os estados psi e φ após sofrerem a atuação do operador A. Então, levando em conta que esse cara daqui era a nossa transformação original, O atuado em psi igual a φ, só que transformado pela atuação A, e levando em conta, né, que esses caras são os vetores anteriores, psi e φ, que no caso, né, foram atuados pela transformação A, a gente interpreta esse O' como sendo o operador O
que foi transformado pela atuação A. Então a gente sempre vai sanduichar com a transformação e a transformação A menos 1. Levando em conta que a gente está no contexto aqui, né, dos operadores de permutação, nesse nosso contexto de duas partículas, a gente sabe que os operadores de permutação, eles são hermitianos, né, são operadores hermitianos, autoadjuntos. Consequentemente, os nossos observáveis, eles vão se transformar como? Eles vão se transformar como sendo um P, O, P Dagger, independentemente de qual que vai ser aqui, né, a permutação que a gente estiver analisando nesse nosso sistema de duas partículas. Levando em conta que uma identidade não vai trazer nada de novo, evidentemente, a gente vai, né, querer analisar, né, como é que vai ser esse cara com relação à nossa permutação P21, que é a permutação que não é trivial. Ok? Então vamos analisar, né, vamos estudar, no caso, esse tipo de transformação. Como a permutação troca a ordem das partículas, evidentemente, faz sentido a gente analisar esse tipo de transformação, levando em conta o observável que atua somente em uma partícula, exatamente para a gente ver como é que é permutado exatamente essa atuação do operador. Então, vamos começar aqui, né, por exemplo, né, vendo o O atuando na primeira partícula. E aí, o mesmo tipo de raciocínio, a mesma conta vale se fosse observável O2, o O que atua na segunda partícula. Ok? Bom, para a gente saber qual que é a natureza desse cara, como é que, né, esse nosso observável O vai ser transformado pela atuação do operador de permutação, o que a gente pode fazer? A gente pode atuar esse operador nos elementos de base do nosso espaço de Hilbert H do nosso sistema de duas partículas. Isso porque esse cara é uma transformação linear, e uma transformação linear é completamente caracterizada pela sua atuação nos elementos da base do espaço vetorial na qual ela atua. Levando em conta que a escolha de base é arbitrária, qual que é a escolha mais conveniente para esse nosso contexto? A escolha mais conveniente aqui é utilizar como base os autoestados comuns dos observáveis O1 e O2. Isso porque, vamos lá, primeiramente, levando em conta que esses dois caras são observáveis, os autoestados de O1 ou os autoestados de O2 já servem como base do nosso espaço de Hilbert, por definição de um observável. Além disso, por obviedade, esses caras comutam, certo? Eles comutam porque O1 só lê informação da primeira partícula, e O2 só lê, né, informações da segunda partícula. Logo, é possível encontrar autoestados comuns desses dois operadores. E como a gente está analisando a transformação desses caras, né, é muito mais conveniente, né, no caso, escolher como base os elementos que diagonalizam, né, que tornam esses observáveis diagonais, porque aí a atuação dos observáveis fica trivial, enfim, é mais fácil de analisar esse contexto como um todo. Como é que vai ser, no caso, né, esses elementos? Como é que a gente vai rotular esses elementos? É bom, a gente vai rotular esses caras como sendo lambda 1, lambda 2. Ou seja, O1 atuando no estado lambda 1, lambda 2, vai retornar para a gente lambda 1 vezes o próprio estado lambda 1, lambda 2. E da mesma forma, né, se eu colocasse aqui um 2, aqui ia retornar um lambda 2, lambda 1, lambda 2. Ok? Então, esses caras aqui, né, vão ser os elementos de base do nosso espaço de Hilbert que a gente vai utilizar aqui para poder fazer a nossa conta. Mas, bom, definido então nossa base do espaço de Hilbert, vamos ver como é que é a atuação desse operador em um elemento genérico dessa base. Ok? Vamos lá. Primeiramente, P21 é um operador hermitiano, ou seja, ele é igual a ele conjugado hermitiano. Consequentemente, esse cara atua no ket lambda 1, lambda 2, assim como o operador de permutação sem o dagger. Consequentemente, esse cara daqui vai ser um P21 observável O1 atuando no nosso estado lambda 2, lambda 1. Ou seja, esse cara daqui permutou os estados. Ok? Vamos lá. O1 atuando nesse nosso ket vai retornar o quê? Vai retornar, por definição desses elementos de base, vai retornar um lambda 2, P21, lambda 2, lambda 1. Por quê? Porque esse cara daqui, atuando nesse estado, vai dar o alto valor, que vai ser o lambda 2, vezes o próprio, né, estado, pelo fato, né, desse cara daqui ser, né, um autoestado do nosso observável. E aí, né, a atuação da permutação nesse cara, né, é evidente, então aqui vai ficar um lambda 2 e troca a ordem novamente. Então, lambda 1, lambda 2. Percebam que a atuação desse operador em lambda 1, lambda 2 forneceu o mesmo estado, né, ou seja, né, esse cara daqui, da mesma forma que ele é um autoestado de O1 e de O2, ele também é um autoestado do O1 transformado, e ele tem como alto valor quem? Lambda 2. Ou seja, esse operador daqui, ele tem os mesmos autoestados do operador O2 e os mesmos autovalores. Ou, em outras palavras, né, isso é equivalente a gente falar que o P21O1
P21. Dagger é o próprio observável O2. Ou seja, quando a gente atua o operador de permutação em algum observável da primeira partícula, ele se transforma no observável da segunda partícula, o que é bem natural, certo? O operador de permutação atuando no estado troca a ordem das partículas. Então é natural a gente pensar que o operador de permutação atuando em um observável vai trocar qual que é a partícula que esse observável está atuando, né? Quando é observável somente de uma ou somente da outra partícula. E aí, pelo mesmo tipo de procedimento, exatamente igual, sem, enfim, fazer nenhum tipo de alteração, né, expressiva, a gente tem que essa mesma relação vale trocando 1 com 2. Ou seja, se a gente, né, faz uma transformação aqui no observável O2, esse cara daqui vai se transformar no observável O1. É bem fácil ver aqui as alterações. Aqui vai ficar 1, 2, aqui vai ficar 1, 2, aqui vai ficar 1, 1 e aqui vai ficar 1 e somente. Então fica bem evidente. Então tá aqui, essa é a forma como observáveis que atuam só em uma ou só em outra partícula são transformados pelo operador de permutação. Por linearidade, a gente pode estender esse tipo de transformação. Então, por linearidade, qualquer tipo de operador do tipo alfa O1 mais beta O2. Como é que esse observável se transforma pelo operador, pela transformação de permutação? Esse cara aqui vai virar um alfa O2 mais beta O1. Eu acho que aqui é evidente para todo mundo. Certo? Aqui, enfim, né, a atuação desses operadores é sempre linear, então, né, enfim, por princípio de linearidade, dadas essas transformações aqui de cima, a gente chega nessa aqui de baixo por evidência. E, além disso, né, a gente também pode, né, ver como é que vai ser a transformação de um observável O1 com um observável O2, ou seja, a gente viu como é que observáveis O1 ou O2 se transformam. Depois a gente viu como é que uma composição deles se transforma no sentido de uma combinação linear, mas a gente também pode ver, né, da mesma forma, como é que eles se transformam, no caso, né, quando a gente não faz uma combinação linear deles, mas sim atuar um depois do outro, né? Ou seja, primeiro o O2, depois o O1 ou vice-versa. Okay? Que são as duas formas de fazer composições de operadores que atuam somente na primeira ou somente na segunda partícula. Okay? Como é que fica esse cara daqui? Né? Bom, aqui a gente pode colocar uma identidade no meio, de forma conveniente, ok? Então a gente pode colocar aqui no meio um P21 Dagger P21, porque lembrando, né, o nosso P21 ele é um operador unitário, consequentemente, né, o conjugado hermitiano é igual à sua inversa. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui o nosso O2 e aqui agora o nosso O1. Né, exatamente porque aqui a gente tem a transformação de cada um dos observáveis. Então, percebam, né, se a gente tem O1 com O2, o operador de permutação vai fazer com que troque a ordem deles naturalmente, O2 com O1. Levando em conta que operadores que atuam em H podem ser construídos a partir de operadores que atuam em H1 e operadores que atuam em H2, essa transformação daqui, né, é fácil, né, bem evidente, na verdade, mostrar que ela pode ser pensada para observáveis que atuam não só na primeira ou só na segunda partícula, mas sim na primeira e na segunda partícula. Ou seja, esse resultado daqui de cima, ele fala para a gente, inclusive, que se a gente tem, né, um observável que ele tem atuação nas duas partículas, ok? Ou seja, atua de uma forma na primeira partícula e outra forma na segunda partícula, se a gente atua o operador, né, de permutação, esse cara daqui é equivalente ao O2, 1. Ou seja, ele vai trocar a forma com que ele atua em cada partícula. É bem fácil a gente perceber isso daqui, porque pela construção do O1 e do O2, esse cara daqui, por exemplo, ele seria um O produtensorial com O, certo? Ou seja, né, um operador que tem atuação tanto na primeira quanto na segunda partícula de fato. Mas, bom, mostrado então como os observáveis em um sistema de duas partículas se transformam pela atuação do operador de permutação, a gente consegue agora definir uma classe de observáveis, que a gente vai nomear por OS, que são os chamados observáveis simétricos. Os observáveis simétricos são aqueles que, como sugere o nome, né, se mantêm inalterados quando a gente troca a ordem das partículas. Ou seja, o OS 1, 2 é a mesma coisa que o OS 2, 1. Ou seja, né, se a gente pega o observável simétrico e atua o operador de permutação, ok? Então, sanduíche esse cara com o operador de permutação, ele vai retornar o próprio operador. Ok? Bem natural a definição, esses caras vão acabar aparecendo de novo no futuro, por isso que eu já estou definindo aqui de uma vez. Ok? E no caso, né, uma propriedade que é imediata desses operadores
isso sai dessa própria, né, definição de fato, é que percebam, né, os observáveis simétricos são observáveis, né, são aqueles que comutam, no caso, perdão, com o operador de permutação, para esse nosso sisteminha de duas partículas. Okay? É bem fácil a gente perceber isso, porque basta a gente pegar essa relação e, né, no caso, multiplicar por P21 pela direita. Ok? Porque olha só, aí vai ficar P21OS, P21 Dagger, P21, que vai dar identidade, porque, né, enfim, a gente tem a inversa e ele próprio. Então, esse cara daqui vai ser igual a OS P21. Simplesmente peguei esse cara daqui e multipliquei pela direita por P21. Aí perceba, passa todo mundo para o mesmo lado, menos igual a zero, ou seja, esses caras comutam. Com isso, vou finalizando o vídeo de hoje. Meu objetivo aqui era mostrar, de fato, né, como é que esses observáveis se transformam pela atuação de permutação e também definir essa classe de observáveis, que são os observáveis simétricos. Né? Então, vou encerrando o vídeo de hoje. Volto com vocês no próximo vídeo para a gente realmente começar agora a falar do nosso sistema de N partículas, não só de duas partículas, né, generalizando as ideias passadas, tanto nesse vídeo quanto nos dois últimos, que a gente foi, né, trabalhando, no caso, nesse contexto de um sisteminha de duas partículas.